Irmão, eu queria enfatizar dois pontos. A confusão aqui, quem está fazendo é o irmão, tá? Eu quero que o irmão leia para mim, abra na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, ele é apenas o 7 e 8. Mas antes eu vou ler aqui em João, capítulo 14, verso 15. Jesus ele fala assim: se me amas, guarda os meus mandamentos. Já vou explicar onde eu quero chegar. 2 Coríntios, irmão. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7 e 8. Para que eu venha poder explicar para o irmão aonde está tendo essa discordância. O 7 e o 8. Diz assim: seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O 9. Porque seu ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Da justiça. Que maravilha, né, irmão? Olha só. O ministério que hoje vivemos é a graça. É o ministério do Espírito. Jesus ele fala que se me amas, em João 14, verso 15, guarda os meus mandamentos. Irmão, se eu for trazer, olha só, o apóstolo Paulo, ele traz a circuncisão no coração, a circuncisão no espírito. Hoje nós não precisamos nos circuncidar como lá no Antigo Testamento. É a mesma coisa. O irmão leu 2 Coríntios 3,14 e falou que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele foi abolido em Cristo. Só que quando o irmão me enfatizou que o Antigo Testamento ele foi abolido em Cristo, então, mas o irmão veio me enfatizando não de todo o Antigo Testamento. O irmão me enfatizou apenas da lei cerimonial. Certo? Mas ali o texto é muito claro, ele é bem explícito, que todo o Antigo Testamento acabou em Cristo. Tudo bem, só que vamos para frente. A circuncisão vem no Espírito. Como o irmão acabou de enfatizar um pouco atrás, Abraão, ele deu dízimo antes da lei. O Evangelho de Cristo ele foi primeiro pregado a Abraão. E, meu irmão, não tem como você tirar essa ênfase de Abraão ter dizimado, Jacó ter tomado esse exemplo, e Deus que não tinha nada, não tinha mexido com isso ainda, ter tomado a gratidão de Abraão, o exemplo e o voto de Jacó, e ter formulado dessa porcentagem do qual Deus ele falou a Abraão: a tua descendência, Deus ele falou que a descendência de Abraão não seria enumerada como as areias da terra. Então, Deus ele tinha, Abraão é conhecido como nosso pai na fé. Deus ele tomou a gratidão de Abraão, que Deus ele não pediu a Abraão o dízimo, Abraão deu porque foi grato. Ele tomou o voto de Jacó e deu, e formulou daquilo os 10%. Então, se eu trago hoje, irmão, espiritualmente, porque hoje estamos no ministério do Espírito, o dízimo espiritualmente, quando eu falo roubar a Deus, em Malaquias 3,8, eu não posso trazer literalmente, como o irmão falou. No verso 9, Deus amaldiçoando é terrível, irmão. Ele vai acabar e vai nos destruir. Porque até nós, que somos dizimistas, muitas vezes falhamos. Muitas vezes, naquele mês, nós somos fracos na fé e não temos fé para dar o dízimo. Porque achamos que Deus ele não vai cumprir, velar pela sua palavra. E até muitas vezes um mês ou outro nós falhamos. Mas, irmão, se eu trago para o Espírito, eu não estou sendo grato. Se eu trago o dízimo hoje, se eu não dou o dízimo a Deus hoje, eu não tenho que olhar para o homem, para o que o homem vai fazer. É eu e Deus. Nenhum homem vai me justificar perante Deus. Quem vai me justificar vai ser o que eu fiz, meu irmão. Ninguém vai interceder a não ser Cristo. E naquele dia ainda, Cristo vai ser o juiz. Então, irmão, quando eu dou o dízimo hoje, eu dou porque eu sou grato a Deus. Eu sou fiel a Deus, irmão. Eu trago para o Espírito, como o apóstolo Paulo trouxe a circuncisão.
E Jesus ele fala em João 14:15 que se me amas, guarda os meus mandamentos. E ó, o que foi escrito em tintas de letras, a gente tem que viver hoje espiritualmente. Espiritualmente. O irmão enfatizou, ó, Mateus 5,17. Mateus 5,17, Jesus ele fala da seguinte forma, que ele não veio abrogar nem a lei e nem os profetas. Quer dizer, ele não veio acabar. Ele não veio acabar. Ele nos ensinou, irmão, a viver melhor essa lei. É esse ponto que eu quero deixar para os irmãos. Irmão, fica à vontade. Como eu falei, que a lei que nós estamos tratando é a lei cerimonial. Quando se trata da lei que Moisés veio trazer, que ele não trouxe essa lei no capítulo 3, é referente explicitamente a Moisés. Não só isolando o versículo, mas trazendo ele ao todo, referente a Moisés, que revigorou a lei que Moisés ele trazia para o povo. E quando eu trato de a lei, certo homem chegou para Jesus e ele falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: observaste os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele falou: sim, eu observado. Ele falou: tudo isso eu já tenho praticado desde pequeno. Jesus falou para ele: então vende, vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, se queres ser perfeito. Então nós vemos que pela lei ela não aperfeiçoa ninguém. Jesus ele falou: ó, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem. Então a lei a qual Jesus veio foi o amor que acoplou em Cristo Jesus, que ele deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O maior mandamento que Jesus deixou foi esse, do amor. Não a lei a qual trazia o apedrejamento, a lei que trazia a circuncisão. Isso eu estou falando de lei que é matéria, que era material no Antigo Testamento. Hoje, em Cristo, nós estamos isentos dessa lei. Irmão. E a lei qual é trazida pelo dízimo era matéria. Era os 10% que era uma ordenança de obrigação. Deixa eu te fazer uma pergunta. A circuncisão era matéria? Matéria, era no corpo. E agora é? Agora é no espírito. Ah, no então trouxe pro espírito. Isso. Então já tá saiu bom, da irmão. matéria. Não, então tá bom. Entrou o quê? Então tá na bom, dimensão espiritual. Que hoje, aceitando a Cristo, você já é circuncidado. Você não é circuncidado só que era Israel. Mas era matéria. Em Israel, sim. E hoje não. Hoje é espírito. Hoje não. É o que eu falei pra você do dízimo. Por quê? A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmão, o irmão enfatizou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ele fala essa passagem, se eu não me engano está em Mateus 22, deixa eu dar uma olhada para não falar algo de mim. Mateus capítulo 22, verso 34 em diante, diz assim: enquanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Fariseu, intérprete da lei, para experimentar Jesus, vai e pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás ao teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele enfatizou que eram os dois grandes mandamentos da lei. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu cumpro toda a lei, irmão.
Eu cumpro todos os 10 mandamentos, trazendo espiritualmente hoje. Não. Sim. Por quê? Quem respondeu aos fariseus? Se eu querer trazer toda a lei de Moisés, referindo a essa ênfase... Mas é o que eu disse pro irmão. Eu trago espiritualmente as coisas e não materialmente. Como que Jesus trouxe espiritualmente e não adulterarás? Foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu te digo, se intentarem só em pensamento, quem pode sondar teu pensamento, se não Deus? Só Deus sonda o nosso pensamento. Se intentares com o teu pensamento e desejares e cobiçares com o teu coração, já adulterou. Então, Jesus ele trouxe este mandamento espiritualmente, irmão. Porque quem sonda o teu pensamento e quem sonda a intenção do teu coração? Só Deus.